Olá, meus alunos do oitavo ano. Vamos aí para a nossa segunda aula aí. Desenvolvimento de movimento. Nós já vimos isso, né, em sala de aula. Nós começamos a fazer esse capítulo, a desenvolver esse capítulo em sala de aula. Então nós vamos aí fazer uma revisão praticamente aí. Aqui nós temos várias formas de movimento. Então, o que significa essa imagem? Que o corpo expressa por nós. Então, tem como a gente deduzir o que as pessoas querem falar pelos movimentos ou pelas expressões de dança, né? Bom, como vocês sabem, eu não sei falar muito bem o inglês, principalmente o japonês aí. Então, vou tentar falar, vou engasgar, mas não é de costume, você já me conhece, então é normal. Então, Katsushika Hokusai foi um artista japonês, pintor de estilo ukiyo e gravurista do período Edo. Em sua época, era um dos principais especialistas em pintura chinesa do Japão. Nascido em Edo, atual Tóquio, Hokusai é melhor conhecido como autor da série de estilogravuras 36 Vistas do Monge Fuji. Fugaku, esse nome aí que Sanjuroku Kei, 1831. É difícil esses nomes, hein, galera? Vocês sabem disso, né? Eu não estou tendo ajuda agora, não. Quando eu estou na sala fica mais fácil de pedir ajuda para vocês. Que inclui sua pintura icônica e internacionalmente conhecida, a Grande Onda de Kanagawa, criada durante a década de 1820. Então nós temos a imagem de como foi esse artista, como eles desenharam ele na época, é muito antigo, né? No tradição teatral. Então nós aqui nessa imagem nós temos como é o teatro no, né, lá no Japão, né? Então nós temos aí, estamos vendo aqui as laterais são vazadas, a frente é vazada, só tendo um fundo aí praticamente, né? Então o no e o kijogen desenrolam sobre o nobutai, ou literalmente palco no, que tem características muito próprias. No Japão, ele se parece com um santuário com 3 lados abertos em torno do palco principal, chamado Onbutai. É um quadrado de aproximadamente 6 metros em cada lado. Há 4 pilares de madeira chamados de Metsuki Bashikura, importante referência visual para o ator se posicionar no palco. O fundo do palco é chamado de Kagami Ita, ou placa espelho, onde é pintado um antigo pinheiro. Músicos e o coro se sentam ao lado e à direita do palco. Do lado oposto, o Ashigakari é uma ponte por onde os personagens entram e saem, e é também um importante espaço cênico. Ao fundo da ponte fica o Agemaku, uma cortina colorida, sem visão do público. O Kagami no Ma, ou sala do espelho, é um espaço importante onde os artistas, já vestidos e prontos para entrar em cena, fazem sua última concentração. Então nós temos aí nessa imagem aí, pequenininha, que está no slide anterior tem a maior. Então mostra aí o pinheiro no fundo, mostra as laterais abertas, mostra a ponte ali, ó, do lado esquerdo, olhando aí o lado esquerdo,
uma ponte ali, ó, tipo uma passarela, que serve como espelho, né? Como sala do espelho para poder fazer a passagem, a concentração, etc. Desses artistas aí. Então, dentro dessas apresentações teatrais, são utilizados instrumentos musicais. Um deles é conhecido como taiko. Né? O taiko aí, ó, é um bumbo em cima de parece um cavalete, né? Que são percutidos através de uma baqueta. Nesse slide nós temos o otsuzumi, outro instrumento, também de percussão, de bater. Kotsuzumi, outro também instrumento, quase parecido com aquele anterior. O nokan, parecido com flautas, né? Os atores. Há 4 categorias de atores no teatro no e Kyogen. O Shich, ator principal, o Vak, ator coadjuvante, o Ayashi, músico, e o ator Kyogen. O Shich é o único ator que atua com máscara e desempenha vários papéis. Podem ser guerreiros, os espíritos destes guerreiros, mulheres, deuses e demônios. O ator Waki apoia o Shich e não usa máscara. Podem fazer o papel de sacerdotes, monges ou um samurai, mas sempre são personagens reais que vivem. Já a orquestra de No, Hayashi, é formada de 4 instrumentos musicais: tamboril pequeno, kotsuzumi, de som grave que contrasta com tamboril grande, otuzumi ou okava, de som agudo e quase metálico, uma flauta de bambu, um nokan, e um tambor de baquetas, o tai. Então, e o coro jiutai é composto de 6 a 10 elementos. Então, nessas fotos aí a gente tem os instrumentos sendo representados nas imagens. Então, do lado esquerdo tem um desenho, né? Como eles fazem isso, e do lado direito nós temos uma imagem real deles contracenando. Então tem a flauta, os tamboril aí, ó, grande, pequeno, né? E nós temos o tambor de baquetas aí que é utilizado. As máscaras. O teatro No é conhecido também como teatro de máscara. Tamanha importância deste adereço em seu universo cênico. As máscaras do teatro No foram criadas no período de Azuchi Momoyama, 1573 até 1603, e há registro de 60 tipos diferentes. Há máscara para cada tipo de personagem, mas é comum o ator principal escolher a máscara mais adequada para a sua função. Nós temos aí alguns tipos dessas máscaras, lembrando que tem 60 tipos diferentes. As máscaras são esculpidas de tal forma que o real e o fantástico são engenhosamente combinados para produzir uma beleza sutil, dependendo do movimento do ator e do ângulo que se dá à máscara. Ela pode expressar feições diferentes no palco. Então nós temos outro tipo de máscara aí, ó. Bem próximo ao real, ao fantástico, né? Que chama atenção, que envolve, né, os observadores, no caso é a plateia, para assistir essa peça aí. Koyogen, deve ser assim que fala.
A principal característica do Kyogen é a comédia, embora a origem e a história da forma de arte é o mesmo que no. Eles são muito diferentes. Ao contrário do clima tenso de No e sua apresentação do invisível, o propósito de Kyogen é fazer o público rir. Há também uma diferença em movimento e ferramentas. Kyogen raramente usa máscaras e conta com os gestos e as palavras dos atores. Às vezes, os atores usam movimentos quase violentos para trazer alívio cômico. Então, nós temos aí uma imagem de uma representação do Kyogen. É difícil essas palavras, hein, galera? Saragaku foi uma forma de teatro popular do Japão durante os séculos 11 a 14. Originou-se de sangaku, uma forma de entretenimento reminiscente do circo moderno, consistindo principalmente de acrobacias, malabarismo e pantomima. O que seria essa pantomima? Seria uma representação através de mímicas, né? Às vezes combinadas com danças de tambores. Veio da China para o Japão no século VIII e lá se misturou com as tradições indígenas, particularmente as celebrações da colheita de Deganku. No século XI, a forma começou a favorecer esboços cômicos, enquanto outros elementos se desvaneceram. Então nós temos uma imagem aí deles fazendo acrobacias, né? Malabarismos. O budismo é uma filosofia ou religião não teísta que surgiu originalmente na Índia por volta do século VI a.C. e abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos. O Dharma Pali, Dhamma Sancristo, Dharma, de Siddhartha Gautama, intitulado de Buda, é dividido em três grandes tradições: Theravada, também chamado de Hinayana, Mahayana e esse nome aí, ou Tagrayana. Essas tradições englobam as mais diversas escolas budistas, como o Zen, Terra Pura, Kadampa e o budismo tibetano. Então nós temos aí o símbolo do budismo, né? O Buda, né? Shintoísmo é o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses, considerado também uma religião pelos estudiosos ocidentais. O shintoísmo incorpora práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas, locais e regionais, porém não surgiu como instituição religiosa formalmente centralizada até a chegada do budismo, confucionismo e taoísmo no país a partir do século VI. Então nós temos aí uma forma de expressão nessa foto aí, o que é um shintoísmo. Moto Kiyozeami era um esteticista, ator e dramaturgo japonês. Seu pai, Kanami, apresentou a performance do teatro de No ainda jovem e descobriu que ele era um ator habilidoso. Kanami também era habilidoso em atuar e formou um grupo de teatro familiar.
Então aí tem a foto de como era o Motokyo Zeami. Agoromo. Essa é uma antiga lenda sobre o Agoromo, o manto de penas dos Tênios, as donzelas celestiais. Existem várias versões do conto que se passa em Mionomatsubara e em Shizuoka, um dos lugares mais paradisíacos do Japão. O local é conhecido como o extenso litoral de verdes pinheiros espalhados ao longo de 7 quilômetros e, ainda, com vista panorâmica do Monte Fuji. Devido à sua beleza, é designado como uma das 3 mais belas vistas do país. Em suas praias, existe o Agoromo no Matsu, um velho pinheiro com mais de 650 anos, que dizem ser a árvore onde a donzela celestial depositou seu manto celeste. As tênios são consideradas tênis. Tenin literalmente significa seres celestiais ou povo do céu, classificados como servos dos deuses. Eles se originaram na Índia, mas a sua crença se espalhou por grande parte da Ásia, sendo incorporada em algumas regiões, inclusive no budismo japonês. O Tenin se divide em várias classes: os Tenshi, anjos, Tennos Tsukai, mensageiros celestes, e as Tênios, donzelas celestiais. Aqui nós temos algumas imagens dessas donzelas celestiais, né, cobrida com plumas, né? Xilogravuras. É a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. Então, os carimbos que são utilizados para desenhos ou para aqueles carimbos de médico, de escritórios, considerados estilogravuras. Porque você passa o dedo em cima deles e você sente as letras, né? Você sente o alto relevo da imagem. Então é uma técnica em que se espalha na madeira, aliás, que se entalha na madeira, né? Com a ajuda de um instrumento cortante, a figura ou forma matriz, né, que seria, que se pretende imprimir. Após este procedimento, usa-se um rolo de borracha embebida em tinta, o que seria embebida? Molhada, né? Tocando só as partes elevadas do entalhe. Então é igual o carimbo. Se você bater ele na tinta, né? Colocar ele na tinta, você vê que só fica o alto relevo molhado, né? Quando você bate num papel, só aquela parte que pegou tinta transfere para o papel. Então, ao final do processo, a impressão é alto relevo, em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, relevando a figura. Entre as suas variações do suporte, pode-se gravar em lineogravura ou qualquer outra superfície plana, além de variações dentro da técnica, como a xilogravura de topo. Aqui nós temos uma xilogravura, tá? Isso aqui é a moça roubada de Borges, né? Do artista, escultor aí, ele esculpiu, deixou ele essas partes que tá escuro, seria a tinta, seria o alto relevo, né? Que ficou para poder pegar tinta aí, né? Itogawa Hiroshige, pintor e gravador japonês, conhecido sobretudo por suas gravuras de paisagens.
foi o último grande professor de ukiyo-e, ou escola de gravura popular, e converteu as paisagens cotidianas em cenas líricas de grande intimismo que lhe proporcionaram um êxito comercial ainda maior que o de seu contemporâneo Hokusai. Sua obra-prima é a série de gravuras Tokaido Goju-san Tsuji, as 53 estações do Tokaido. Aí do lado nós temos o artista e a foto desse artista. Aqui nós temos algumas obras desse artista aí. Van Gogh. Vicente Willem van Gogh foi um pintor holandês, nascido em 30 de março de 1853, considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos, embora seu reconhecimento tenha se dado apenas depois de sua morte. Enquanto vivo, vendeu apenas um quadro, O Vinhedo Vermelho. Van Gogh nunca imaginou a fama que viria a ter. Com a saúde mental debilitada e acessos de loucura, pôs fim à própria vida em julho de 1890, aos 37 anos. Aí nós temos a foto, não, a pintura, do Van Gogh. Esse aqui é o quadro, A Vinheta Vermelha, de 1888, que foi a sua única obra que ele conseguiu vender. Exemplo de japonismo, pintura de Van Gogh a partir da gravura A Ponte sob a Chuva, de Hiroshige. Então nós temos aí de um lado aí, ó, do lado esquerdo aí, uma ponte com pessoas em cima, e do outro lado nós temos a mesma referência. Tá? Então nós temos pinturas de artistas diferentes com o mesmo sentido. Então Van Gogh fez uma e o Hiroshige fez o outro artista fez a outra. Carlos Careca. Carlos de Souza, conhecido pelo nome artístico de Carlos Careca, é um ator, cantor e compositor brasileiro. Na apostila de vocês nós temos aí o que é supra-sumo. Então, máximo, o grau mais elevado de alguma coisa. Kata são rotinas de ensino usadas para preservar e passar o Kinō. O sufixo kata, neste caso, em caráter diferente das artes marciais, significa forma de fazer. Ele se refere à forma ou padrão que pode ser praticada para desenvolver habilidades particulares e mentalidade. Aí nós temos algumas formas de katar, de movimentos com o corpo aí para desenvolver essas habilidades particulares aí. Com isso nós terminamos o nosso segundo capítulo.